Tudo bem, pessoal? Esse vídeo agora é uma continuação, é a parte 2, onde na parte 1 nós falamos sobre uma estratégia, que é um padrão de consolidação identificado aí antes da abertura da sessão de Nova York ou a sessão de Nasdaq, que você pode fazer aí uma boa de uma entrada, tá? Para isso tem algumas premissas e aqui nesse vídeo nós vamos mostrar como você pode pegar essas premissas e colocar ela dentro de um robô, que é o AutomoTrader, tá? Que é um robô, realmente você pode colocar algumas situações de price action, tá? Que você analisaria, colocaria essa análise para dentro do robô, tá? E também algum uso de indicadores. Bem como você pode gerenciar isso tudo, tu pode colocar essa estratégia em vários ativos ao mesmo tempo, o robô tem condições de controlar esse gerenciamento dos robôs e também poder também aumentar o lucro das tuas operações, tá? Seja mantendo um controle através de uma média móvel, sendo também colocação de ordens na tendência, tudo isso você pode fazer para potencializar a tua estratégia. E essa estratégia de hoje ela é bem legal, né? Porque ela acaba pegando um impulso muito grande no mercado. E aí tem até a possibilidade de você colocar essas ordens na frente e poder fazer um lucro bem bacana. Então, rapidamente nós vamos mostrar aqui qual é o padrão, tá? No vídeo 1 a gente coloca aí no link abaixo, tá? Na descrição, perdão, tem o link, você pode dar uma olhadinha com mais detalhes como você faz isso de forma manual, essa entrada, tá? O padrão é esse aqui, ó. É você pegar uma consolidação do mercado, tá? Por muito tempo, antes da abertura de Nova York, tá? Que é basicamente aqui às 15h30, ou a abertura de Nasdaq, que é aqui já às 16h30, tá? Então, eu vou colocar aqui no M5, para a gente poder enxergar um pouquinho melhor, tá? Ó, o que a gente precisa aproveitar, tá? Para analisar. Toda vez que tem uma consolidação, a gente prioriza manter a mesma tendência anterior, ok? Então eu posso colocar esse filtro da tendência anterior, tá? Que é um filtro de uma análise aqui na nossa análise é uma alta, né? Teria que priorizar só compra, ok? Você tem que fazer uma avaliação, tá? Que esta consolidação ela não pode ter um tamanho muito grande, ela precisa ser um tamanho aí, um canal bem estreito, tá? Aí que você vai analisar o que é estreito, vai dar uma olhada qual é o padrão do movimento, né? Então, pô, a gente fez esse baita movimento de alta, aí a gente fez uma consolidação aqui bem estreita e outra, ela se permaneceu entre máximas e mínimas desde a sessão asiática até Londres. Nem Londres fez o mercado movimentar muito, tá? E nós estamos falando do ouro, né? Não estamos falando do índice americano, estamos falando do ouro, que é um ativo comercializado em várias sessões, tá? Embora ele tenha uma grande volatilidade aqui na americana. Então, basicamente, nós vamos ter que fazer essa leitura aqui, tá? Vou botar aqui as linhas para ter um entendimento. Depois eu faço um zoom aqui para a gente enxergar mais com detalhes, tá? Então, seria basicamente aqui, ó, identificar esse canal aqui, tá? Vamos lá. Então, como nós vamos automatizar isso aqui dentro do AutomoTrader, tá? Então, dentro do setup vão ter 3 médias, tá? Uma média 200, uma média de 21 períodos e uma média de 9. Todas elas nós vamos utilizar como filtro, porque o sinal prioritariamente tem que estar acima dessas médias, tá? E também nós vamos utilizar uma das médias para conduzir o trade. Ou seja, quando o mercado subir, né, o preço subir, se ele voltar e bater numa média e fechar abaixo da média, ele encerra a operação. Então, é para a gente não ficar com aquele receio e fechar a operação antes, nós vamos utilizar a média móvel, tá? Você pode utilizar a média móvel de 9, nesse caso nós vamos utilizar a média de 21, tá? Então vamos lá, vamos ao que interessa. Eu vou utilizar aqui dentro do AutomoTrader o tipo de sinal, vou escolher nova barra, ok? Nova barra, beleza?
Já coloquei aqui para operar a partir das 15 horas até as 17h15. Uma outra coisa que eu coloquei, que nós temos no EA, tá? É o stop loss. Eu quero definir stop loss baseado numa média. Então eu vou colocar meu stop ali um pouquinho abaixo da média 200. Então eu vou botar Move Average e vou botar aqui 200 exponencial. Vou colocar aqui, ó, que o meu trade eu quero ser conduzido pela média móvel de 21 períodos. Também vou colocar aqui, tá, que eu quero uma força de 75%, o mercado tem que estar com força diária de 75%, tá? E que no sinal ele abra apenas quando tiver uma força de impulso de 75%. Então é um impulso mais forte, tá? Mas na tendência na terciária, tá? Então é um impulso mais forte. Então vou utilizar isso como filtro, tá? Aqui vai ser a minha cerejinha do bolo também, tá? Onde nós vamos ativar para identificar a consolidação. Eu vou pegar aqui, ó, eu vou analisar um candle de 4 horas, tá? E que a máxima e a mínima dele não pode ter mais de 1000 pontos de distância, tá? Eu defini dessa forma, tá? E aí eu vou utilizar apenas o rompimento da máxima e da mínima, tá? Então, no que ele romper aqui a máxima, ele vai abrir compra, no que ele romper a mínima, ele vai abrir venda. Então, vou colocar isso, ativei. Eu vou colocar aqui o sinal, o candle precisa estar acima da média 9. Então, eu coloquei o MA filtro, tá? E vou criar uma nuvem com duas médias, a média 21 e a média 200. Já explico sobre essa nuvem, tá? Basicamente é isso. Ainda existem outras ferramentas que eu posso utilizar para fazer o filtro, tá? Eu vou só me ater a esses detalhes, beleza? Vou dar um OK aqui. Ah, deixa eu só ver se eu vou colocar ainda aqui, ó, para nos ajudar a ter mais ganhos. Eu vou pegar aqui e vou ativar o grid na tendência, tá? E vou botar até 3 ordens na tendência, tá? Vou botar um grid para ele ir abrindo ordens na tendência, certo? Beleza, acho que era isso. Vamos dar um iniciar aqui. Beleza, tem uma travadinha. Vamos aguardar um pouquinho. Bom, pessoal, deu uma travadinha aqui no meu PC. Eu vou colocar aqui o backtest, tá? Vamos botar aqui a rodar. Deixa eu colocar aqui o template. E vamos acelerar um pouquinho. No setup, tá? Eu estou utilizando o candle do H4, tá? Deixa eu stopar aqui, parar aqui. Estou utilizando a máxima e a mínima do candle do H4, tá? Então, colocar aqui só, colocar aqui a máxima. E eu acho que eu botei 5%, tá? Uma outra, algo que eu poderia colocar também é a máxima do dia anterior. Também serve. Então vamos lá. Ó. Lembra, pessoal, que eu botei que eu preciso de um candle com 75% de força, tá? E seja de diário ou seja força de momento. Então ele marcou aqui, ó, esse sinal aqui, ele deu com 81 de força diária e 78 de força de momento, tá? Então ele me abriu no rompimento dessa estrutura aqui de máxima do canal, certo? Que aqui está a mínima aqui embaixo, abriu em cima da média,
abriu em cima da média 9, acima da média 200, dá 9, tá? E acima desse canal aqui, ó, desse canal não, dessa nuvem formada entre a média 21 e a média 200, tá? Então, abriu de forma automatizada, ok? Então, agora deixa eu tirar um pouco da velocidade. Ó. E aí o trade vai ser conduzido pela média 21. Veja que o meu stop está aqui, certo? Abaixo da média 200, que foi o que eu defini nas configurações, certo? A minha média 21 é a referência, tá? Ela vai fechar a operação desde que quando bater na média esteja $500. Eu estou com $2.000, tá? Então ela precisa, eu vou dar um pause aqui. E vamos continuar. Ela precisa fechar abaixo da média. Viu, ó? Ela cruzou a média. Deixa eu dar um zoom aqui. Ela cruzou a média, mas ela não fechou. Ela precisa fechar abaixo da média, tá? Ó, subiu mais, ó. Chegou a subir a 2.000, quase 2.500. Ah, eu acho que quando... Ah, fechou. Fechou ali. Tá, então fechou com 2008. Beleza? Certo? Bom, o meu PC estava dando uma trancada. Eu vou tentar fazer um novo backtest. Se não der, nós encerramos por aqui, tá? Melhor, se não der, eu volto novamente. Eu vou fazer uma alteração e vou colocar aqui, ó. Eu acho que não vai ter galho. Eu vou colocar aqui, ó, 3 ordens. Vamos dar OK e vamos torcer para que dê tudo certo. Ah, beleza. Vai dar tudo certo. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos fazer a mesma coisa. Vamos botar aqui o nosso e vamos deixar rolar. O que eu coloquei, tá? Eu coloquei para ele abrir ordens na tendência, tá? Então, na medida que ele vai subindo, ele vai colocando novas ordens, certo? Vai colocando aí novas ordens para potencializar os lucros, tá? Então, ó, beleza, ó, fechou com 3.614, tá? Então, essa ordem aqui foi interessante que ele abriu, tá bem abaixo, tá? E já subiu. Aqui subiu muito rápido. Ele abriu aqui em cima, tá? Eu até estou usando pontos de controle, então às vezes pode ela ter já abrir um pouco antes, tá? Que aí um backtest um pouquinho mais lento. Então eu queria mostrar para vocês, ó. Então, com as ordens na tendência, tá? Ela acaba aumentando a tua lucratividade, ou seja, chegou aí na casa dos 7%, tá? Em apenas uma entrada, beleza? Algo que eu queria comentar para vocês aqui, tá? Que além das ordens na tendência, aí tem que configurar de acordo com o lote. A gente tem ordens na tendência com ponto de equilíbrio, tá? Então o que seria? Ela vai bater um ponto de equilíbrio e ela vai colocar ordens na frente, sempre protegendo o teu lucro, tá? A ideia é com que tu pegue um movimento muito forte, só que o teu lucro fique sempre protegido, certo? Beleza? Aí isso é algo que precisa ser configurado e ser feito um backtest para verificar qual é a melhor otimização, ok? Espero que tenha gostado. Veja o vídeo 1 se você não quer fazer manual, tá? Se quiser fazer manual, procura aí nossos contatos, veja um pouco mais sobre o robô,
certo? Isso aqui é uma estratégia de várias outras estratégias que você pode fazer. Além disso, existem outras ferramentas que eu posso ainda utilizar para filtrar tendências e ter melhor gatilhos de entrada. Ok? Então espero que tenha gostado, curte o canal, compartilha e até logo!